Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Adega e Tabacaria Santa Rita, Centro de Educação Psicomotora, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Ferragem União, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Boa tarde, ouvintes da Rádio Emboabas. É um prazer falar com e para vocês, principalmente neste momento que nossa paróquia de Santa Rita de Cássia, aqui de Ritápolis, prepara para sediar no próximo domingo, dia 21/9, o encontro diocesano do Movimento do Terço dos Homens. Aproveito a oportunidade para ler a programação do dia. Às 13h30, recepção, acolhida e cadastramento dos grupos no Salão da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Às 14h, reflexão conduzida pelo seminarista Olímpio Longatti Pinto. Às 15h, caminhada percorrendo as ruas da cidade com a recitação do terço. Às 16h30, Santa Missa, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom José Eudes Campos do Nascimento, Bispo Diocesano de São João del Rei. Ao término da celebração, consagração à Nossa Senhora. E às 17h30, um lanche. Homens do Terço, venham participar e dividir conosco este momento ímpar em nossas vidas. Sem fé, na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Salmo 112. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. No amanhecer de sábado, retomamos a fala de Santa Isabel para este mês também da Bíblia. Bem-aventurada aquela que acreditou no que foi dito da parte de Deus. Aprender com Nossa Senhora a meditar nos fatos. E assim, na temática do ano jubilar, a esperança não decepciona porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. No amanhecer deste sábado, honramos os mártires André Kim e Paulo Chong e seus companheiros. Os mártires, sementes vivas do Evangelho via derramamento de sangue corajosamente para defender o nome e a pessoa de Jesus Cristo. Amanhã 21, dedicado ao apóstolo e evangelista São Mateus, que ouviu em sua casa da boca de Jesus: quero a misericórdia e não o sacrifício. Nesses elementos todos partilhamos a riqueza da palavra, a vivência da fé e com o testemunho de Nossa Senhora, dos mártires, dos apóstolos. Vale a pena transformar a palavra em exercícios pela vida. E junto ao 25º domingo do tempo comum, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é uma verdade. Há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, o homem Cristo Jesus,
que se entregou em resgate por todos. Então, verdade pela qual nos salvamos é assumir essa atitude de amor de Jesus, de entrega pelos irmãos. Eis a ponte pela qual chegamos ao Pai. É viver o resumo que Deus mesmo fez de toda a lei, que é o amor a Ele e ao próximo. Assim, por amor, Deus nos alerta do perigo de sermos maldosos com o próximo. Nunca mais esquecerei o mal que fizeram a Ele. Se maltratamos os humildes, causamos a prostração dos pobres da terra. Se no comércio, por exemplo, diminuímos medidas, aumentamos pesos, adulteramos balanças, dominamos os pobres com dinheiro, se pormos à venda o refúgio do trigo, sim, se não nos fizermos bons administradores dos bens de Deus. Outra grande verdade nessa parábola de Jesus, 5 vezes aparece administrador, 3 vezes administração e 1 vez administrar. Os bens que temos em mãos, mais do que nossos, são de Deus. E nós não passamos de administradores. E esbanjar os bens de Deus é usá-los mal, como nos mostra o profeta Amós. É servirmos-nos deles para explorar, dominar o próximo. E administrá-los devidamente é usá-los para fazer amigos, construir fraternidade, solidariedade, uma família de irmãos, na qual os bens estejam a serviço de todos, conforme a necessidade de cada um. Um dia, seremos afastados da administração, isto é, normalmente, ela acabará no fim da nossa peregrinação na terra. E aqueles de quem nos fizemos amigos, administrando os bens do Pai, nos receberão nas moradas eternas no céu. Teremos assim de fato servido a Deus e a seu reino de justiça, de amor e de paz, e não ao dinheiro, na ambição, na exploração dos fracos. Teremos seguido Jesus que, sendo rico, unicamente Deus, se fez pobre por amor de nós, assumiu nossa pobreza humana até o pleno aniquilamento na cruz, para que a sua pobreza assim nos enriquecesse. É também o direito que todo cidadão tem de esperar da indispensável missão daqueles que nos governam, que sob a sua administração possamos levar uma vida tranquila e serena. Daquele convite de Jesus, vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Nesta manhã, lá no Rio das Mortes, ganhamos para a Diocese Padre Juliano. Mais um servidor, mais um administrador das coisas de Deus, o serviço, a vida ministerial e consagrada pelo sacerdócio. Então, nosso caçula, a partir da data de hoje, no ministério sacerdotal. Continuemos irmanados a Dom Valdemar, com ele a tantos que na dimensão do Calvário pedem nossas orações, enfrentam momentos difíceis, nas enfermidades, nas adversidades, também no luto. Do outro lado, há sempre o que agradecer. Junto ao Lauro, aniversariante do próximo dia 23, agradecemos a tantos que nesses dias celebram o dom da vida. Partilhemos esse louvor que Deus merece, porque a vida é dom e compromisso. Debaixo da matéria intercessão de Nossa Senhora, também nesses dias, uma Senhora das Mercês, construamos o caminho de Jesus via o testemunho. Que nasça uma nova primavera na nossa fé em tempos de esperança. E assim na partilha da oração com a equipe que prepara o programa, com você que em casa nos acompanha e com as redes sociais rezam conosco, firmemos nossos passos nos caminhos do Senhor. A troca de orações favorece os exercícios da fé. A confiança nelas nos ajudam a caminhar e todos nós, servos pela palavra, a exemplo de Nossa Senhora, também dos apóstolos, dos mártires, construamos a grande família dos filhos de Deus pelo santo batismo, já que há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Que de fato, na temática do ano jubilar, Deus continue derramando o seu amor em nossos corações, a nos fortalecer na jornada da vida, a nos edificar como servidores dispenseiros de sua graça. Ao invocarmos a bênção que de fato
a multipliquemos em ações, gestos e palavras. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança, a Senhora de Palavra, a Senhora da Palavra e a Senhora pela Palavra, do glorioso São José, do apóstolo evangelista São Mateus, dos mártires do dia de hoje, André King e Paulo Chong, dos outros santos e santas de Deus, Beato Padre Vitor de Três Pontas, pelo programa São João Bosco, também de Santa Rita de Cássia e São Sebastião, até a sua casa, junto à sua família, chegando aí ao seu coração com as vossas intenções e necessidades. A todos que da bênção precisam, nos momentos que pesam, àqueles que junto ao lauro agradecem o dom da vida, partilhemos esse louvor que Deus merece. E pela confiança no poder da oração, a todos com saúde e paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a mercê de Nossa Senhora nos leve ao coração de Deus. Sempre grato pela oportunidade no programa. A todos um bom final de semana. Firmemos nossos passos. Louvai ao Senhor, que eleva os pobres. Queridos ouvintes da Rádio Boaba, aqui nos encontramos mais uma vez no programa A Voz do Dom Bosco para meditarmos a palavra deste final de semana, na qual encontramos no 25º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Tídio, pároco da Paróquia Dom Bosco, e aqui estamos para meditar o que a palavra de Deus tem para nos dizer, para orientar o nosso caminhar enquanto imigrantes, passageiros deste mundo. Que hoje nos coloca uma questão do nosso cotidiano, muito caro a todos nós, que é a questão do dinheiro. Aliás, o dinheiro, meu mestre de ofício, o padre Alfredo Carrara de Mello, que foi diretor do Colégio São João, meu mestre de ofício, ele dizia uma frase muito peculiar: onde há o dinheiro, há sempre um germe de discórdia. Porque o dinheiro está ligado às coisas do baixo, enquanto nós, enquanto caminheiros deste mundo de passagem, deveremos também preocupar com as coisas do alto, aonde nós vamos estar. E Jesus nos apresenta a parábola de um administrador. Fala com o homem rico, ele contratou o administrador, porém ele foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Vamos olhar da cultura. Um homem muito rico, ele queria viajar para o estrangeiro, já tinha muita posse, então ele contrata um administrador para cuidar dos seus bens. E esse administrador não é qualquer um, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem estratégia, é um bom gestor. E ele não recebia salário, ele recebia o patrimônio e na sua estratégia, como bom gestor, ele deveria multiplicar, crescer em cima do que ele produz, além do que ele já tinha, ele tinha a sua comissão. Mas ele foi denunciado por desperdiçar os seus bens e não fazer o que devia. Estava, de certa maneira, sendo desonesto, entre aspas, procurando mais o que é dele do que a compartilha, do que a parceria com a pessoa que lhe deixou. Parceria é uma palavra muito usada no nosso tempo. O que é uma parceria? A parceria sempre é bom quando ela é boa para os dois lados, para mim e para você. Lhe confiou os bens, mas ele estava ganhando mais do que o próprio administrador. Então, ele, com medo
de perder a posse, ele usa de uma esperteza muito grande. Ele chama as pessoas que quem devia 500, deveria colocar metade, e quem deveria 50, colocava menos do que tinha. E assim ele ia ter prestígio com estas pessoas, teria respeito, amizade e valorização. E quando o patrão chegar, ele poderia encontrar nessas pessoas da qual ele foi benevolente uma oportunidade de trabalho, porque ele não tinha força, seria uma humilhação ele voltar a trabalhar com a própria mão, mendigar, essas coisas. Assim, ele é elogiado. Os filhos das trevas são mais perto do que os filhos da luz. E assim, nós podemos aprender com essa parábola o que ela pode nos ajudar. Então, querido irmão, querida irmã, para muita gente, o dinheiro é prioridade fundamental. A gente que acredita que o dinheiro lhe pode proporcionar bem-estar, segurança, poder, importância, influência. A gente que considera que o dinheiro lhe facilitará a vida e a lhe segurar uma felicidade sem estorvo, sem preocupações. Jesus, no entanto, tem outra perspectiva sobre estes acontecimentos, sobre essa demanda. Ele considera que quando se trata de dar sentido à vida, há valores mais seguros, mais importantes, mais duradouros do que o dinheiro. Jesus acha que fazer amigos é bem mais importante do que ter contas bancárias recheadas. Estabelecer pontos de diálogo e entendimento é mais compensador do que viver fechado no mundo pessoal de bem-estar, de autossuficiência. Partilhar o que temos com os nossos irmãos, sobretudo necessitados, nos traz mais felicidades do que a acumulação egoísta da riqueza. Para Jesus, meu irmão, os valores do reino de Deus, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a generosidade, a partilha, o serviço, o cuidado, a simplicidade, a humildade, etc., são valores que nos complementam, que nos realizam, que devem sustentar o edifício da nossa vida. Você concorda com esse pensamento de Jesus? Jesus, no final do Evangelho, depois da palavra, ele dá algumas instruções que o Evangelho nos deixa para nós hoje. Jesus disse ao seu discípulo: nenhum servo pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um ou despreza o outro. Aí Jesus termina o Evangelho com esta parábola: não pode servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Se permitirmos o dinheiro como nosso maior Senhor, ele pode tornar-se o dono absoluto das nossas vidas e obrigar-nos a colocar em segundo plano todas as nossas outras referências que vai além de ter dinheiro. Por exemplo, o amor a Deus, o tempo para a família, para o cônjuge, para os filhos, os parentes de outros graus, para os amigos, a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa consciência, os nossos princípios mais sagrados. O dinheiro promete-nos horizontes limitados, porque limitado é a nossa vida. No caixão não levamos nada, tudo fica. E dinheiro pode prometer êxitos inequívocos, felicidades sem fim, mas fatalmente acaba por nos direcionar, por nos deixar mergulhado no vazio e na delusão desse mundo. Como dizia o Provérbios: nas vaidades das vaidades, tudo é verdade. Talvez toda essa prevenção nos parece excessiva.
Não conhecemos tantos casos à nossa volta de gente que colocou toda a sua esperança e segurança no dinheiro e depois acabou por perder as coisas mais belas da vida? Quantos pais que trabalham por acumular bens e às vezes não tem tempo para o filho, para os netos, para o teu cônjuge, para tudo, vive em função do dinheiro, que é o teu maior tesouro, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. Depois ele deixa tudo. E às vezes o que ele deixa, a herança, é motivo de separação da família, separação de briga. É aquela frase do Padre Carrara, lembra que eu falei no início? Onde há dinheiro, há sempre um germe de discórdia. Jesus, querido irmão, ele dizia que o dinheiro convertido em ídolo absoluto era o grande obstáculo para construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais feliz. Não levamos a sério essas coisas. Deixamos que o dinheiro se torne o verdadeiro motor que impulsiona a história dos homens. E as consequências estão à vista. Lançamos-nos na exploração criminosa e descontrolada dos recursos naturais. E a natureza reclama. Olha os absurdos que vivemos. Enchentes, ventanias, excesso de sol, morte dos animais dos rios, degelo do oceano, o mar que vai tomando conta da terra, das cidades, e assim vamos deixando feridas irreparáveis da casa comum. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus ofereceu a todos os homens a oportunidade de viver a felicidade a partir de valores que são do Evangelho, que dê significado e dê sentido mais do que a nossa sobrevivência, mais do que a nossa ostentação, mas ao nosso bem viver. Finalmente, creio que todos nós somos administradores dos bens que Deus colocou à nossa disposição. Pergunto, como estamos gerindo o nosso bem? Usamos para o nosso benefício exclusivo ou partilhamos generosamente com os outros irmãos? Gastamos apenas em nosso proveito ou usamos para arranjar um tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega e a traça não rói? Como estamos cuidando do dinheiro? Onde está o tesouro, aí está o teu coração. Claro que merecemos vida digna. Claro que todos merecemos viver com dignidade. Mas a nossa maior dignidade é sermos merecedores do reino do céu, a eternidade, aonde precisamos cuidar do nosso futuro. É do nosso futuro é onde nós vamos estar. E para Deus, o maior tesouro que nós temos é a riqueza do nosso coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos ensinou, colocando a nossa vida como dom para o outro. Meu querido pai Silvério dizia uma frase muito importante na minha infância, na minha pré-adolescência, quando eu tinha 12 anos. A pessoa é feliz quando as pessoas que ela ama estão felizes. Então, o grande segredo da nossa vida é proporcionar o outro que amamos, que eles sejam felizes. E quem amamos, o outro que amamos, são as pessoas que Deus nos coloca na nossa vida. Sem o outro, minha vida não teria sentido. O outro complementa a minha vida. O outro é minha família, a pessoa que trabalha comigo. O outro é aquele que presta serviço da sociedade, que nos complementa, que nos ajuda a viver em harmonia. Que presença eu sou para a vida do outro? Eu sou a presença que agrada, que tenha compaixão, que preocupa com a sua vida.
que vão visitá-lo quando está doente, interesse por ele quando está triste, preocupado. Assim, a nossa riqueza, ela vai sendo, vamos dizer, alargada. A nossa presença no coração do outro é a nossa maior riqueza. Porque se você volta para Deus, você permanece vivo no coração daqueles juntos que fizeram a experiência do amar. E cuidar do outro é cuidar de Deus. Porque o outro, assim como você mesmo, como eu, também todos somos filhos de Deus. Que bom que Jesus nos coloca, nos provoca para refletirmos a vida, não à luz de baixo do mundo, mas à luz do reino de Deus, à luz da perspectiva da eternidade. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria dividir com vocês duas informações. Primeiro, que amanhã sábado nós temos a grande alegria da ordenação presbiteral do diácono Juliano, que hoje está lá na colônia, prestando serviço diaconal lá com o nosso querido padre Antônio Claré. Um jovem cheio de vida, cheio de esperança, que encontrou em Jesus o seu tesouro. Vai se ordenar para servir a igreja, colocar a sua vida como dom para ensinar, pastorear e santificar o povo de Deus. Juliano, que Deus te abençoe no seu ministério, que você seja muito feliz na santificação do cuidado do povo de Deus. E quero dizer também para vocês, como já falei em algum programa, graças a Deus, estamos cuidando do Santuário Dom Bosco, onde muitos são ex-alunos salesianos, muitos são paroquianos, muitos são benfeitores e muitos são devotos de Dom Bosco. E o Santuário Dom Bosco, diferentes da igreja do centro da cidade, que é o estilo barroco, o nosso Santuário Dom Bosco é o estilo moderno. E a pintura está sendo muito bem acolhida. Está ressaltando, colocando em evidência essa arquitetura moderna que nos aponta ao céu. E cuidar da casa de Dom Bosco, esse lugar onde nós reunimos para celebrar a palavra de Deus e a Eucaristia. Já estamos pagando, as prestações. De 6 já pagamos 4. Temos desafios de mais 2 parcelas. Você que está com o carnê, seja fiel na sua fidelidade pagar as parcelas. Você que ainda não contribuiu, ajude-nos a contribuir. Faça a sua oferta pelo nosso Pix, com a sua doação. E nós vamos promover no dia 5 de outubro uma feijoada bem gostosa lá no APAI, para arrecadar fundos para podermos pagar as 2 parcelas que nos faltam, no valor de R$ 18.500 cada um. Queridos amigos, Deus abençoe a sua generosidade. A você, um bom domingo, uma ótima semana. Vamos em paz e que a graça de Deus nos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência, o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, a Adega Tabacaria Santa Rita, Centro de Educação Psicomotora, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Ferragem União, Espaço Copo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orval Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli. Ao Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio
gravação e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.